Fala galera alvinegra, tudo bem? Você está no canal Thiago Félix Botafogo, o teu canal. Sinta-se parte desse canal, porque o canal é nosso. Você faz parte desse canal, seja bem-vindo. E o Botafogo e o desmanche. Vai todo mundo embora, vai todo mundo perder. Vamos cair para a Série B. Vamos perder todos os titulares. Sai pra lá, tá amarrado. Vai de reto, é brincadeira, claro que não. Nós apenas nos desfazemos dos jogadores reservas, jogadores caros, né, bons jogadores, mas que já deram tudo que poderiam entregar para o Botafogo. É claro que eu não vou ser injusto aqui, porque também tem a questão do jogador que se contundiu, do jogador que, como o próprio Eduardo, que não tinha previsão de retorno. A previsão do Eduardo provavelmente seria somente em 2025, mas ele conseguiu antecipar o seu retorno. E quando ele antecipa o seu retorno, ele já vai jogar e aí não tá no mesmo ritmo. Claro que ele é um cara que no seu ápice ele jogou muita bola, foi eleito o melhor jogador, se eu não me engano, de agosto ou de junho, julho de 2023 do Campeonato Brasileiro, mas que deixou a desejar em alguns momentos nesta temporada. Isso é um fato, mas existe justificativa para tal, já que ele é um grande jogador. Mas Eduardo se foi, um salário alto, Tietê teve bons momentos, importantíssimo em 2023, um dos remanescentes, um dos poucos jogadores de 2023 que se mantiveram intactos, né, naquela pipocada histórica. E em 2024 ele teve a sua contribuição e foi. O Tiquinho Soares, que para mim não deveria ter saído, mas isso aí causa muita divergência de opiniões. Mas eu espero que o Botafogo traga um outro jogador para substituí-lo, né, e que vale a pena trazer esse novo jogador. Fala-se do Cúcio, fala-se da contratação desse jogador, que atualmente está nos Estados Unidos, mas o salário do cara é altíssimo, então esse é o principal entrave para o jogador vir, já que a negociação com o clube não é o principal problema. E o Botafogo também não renovou o contrato do Marçal também, que é um bom jogador. Quando veio para o Botafogo, veio da Premier League. O problema é a idade avançada faz com que o tempo de recuperação do jogador demore. Então o Botafogo tem procurado jogadores um pouco mais jovens. Acredito que esse deve ser um novo perfil de contratação para essa nova fase, 2025 em diante. Dentro do radar do Botafogo, você tem aí os jogadores que foram especulados, o que a própria mídia já noticiou, e a novidade agora é o Wendel, jogador volante lá na Rússia. O problema é que negociar com os russos sempre foi difícil, e não é de hoje. Mas seria um ótimo nome, mas eu não me empolgo. Não me empolgo porque, repito, a negociação com os russos é sempre mais difícil, sempre um pouco mais complicada. Mas se ele vier mesmo, o Botafogo vai estar acertando em cheio na contratação. Porque se você olhar por um prisma, você vai ver, nossa, perdemos o Tietê. Nossa, o Gregory recebeu uma proposta, será que ele vai sair? Mas se você olhar para o outro lado, você vai enxergar que o Botafogo manteve o seu time titular. Os volantes, você tem os volantes titulares, você tem Danilo e o Alan, que permaneceram, apesar de que eles não jogaram tão bem assim, tanto que não foram titulares. E se chega o Wendel, aí o cenário muda completamente. Muda muito. Ele melhora muito. Então, se era um cenário, se outrora
era um cenário, tudo que muda em 15 minutos. Se outrora era um cenário de escassez, de desmanche, se traz um jogador como esse, o Wendel, você tem um naipe ali, você tem um grupo de volantes melhor, superior ao de 2024. Ora, para quem imaginava que o time seria pior, com apenas a aquisição de um jogador, o time dá um salto significativo para a melhora. E isso eu falo de uma posição ali, que é o meio de campo, volante. Que o Botafogo também estava negociando com o Marlon Gomes, né? Um jogador que foi revelado, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro também, pelo Vasco. Mas são negociações difíceis, né? Porque envolvem uma quantia e um valor de negociação. São jogadores que valem mais de 10 milhões de euros. Então é um pouco mais difícil esse tipo de negociação, porque envolve salário, envolve liberação, envolve multa. E jogador bom, infelizmente, é jogador caro. Assim como eu disse que nessa situação que envolve a contratação do Wendel, a mesma coisa pode acontecer no ataque. Perdemos o Tiquinho, só temos o Igor Jesus. Mas se traz o Cúcio, você novamente tem o mesmo efeito que eu acabei de citar agora na volância. Você tem um ataque esmagador com o Igor Jesus e o Cúcio. Mas temos que manter o Igor Jesus também, porque o Igor Jesus já recebeu algumas propostas, recebeu propostas da Premier League e também sondagem da Premier League. E agora recebe uma sondagem também da Grécia. Então, o Botafogo tem que se segurar agora, porque essa sondagem, essa proposta que estão dizendo que o Gregory recebeu, balançou. E aí o Botafogo tem feito um jogo duro com o Al Rayyan lá do Catar, que obviamente foi uma indicação do Arthur Jorge, a contratação do Gregory. Então, se esse Al Rayyan aí já tratou de uma maneira que o Botafogo não gostou com o Arthur Jorge, o Botafogo não vai fazer jogo fácil, não vai amolecer pro Al Rayyan, né? Por mais que ofereçam aí 5 vezes mais, 4 vezes mais pro Gregory, tem que pagar a multa. E o Botafogo deve desenrolar com o Gregory também. Mesma situação é com o Júnior Santos. O Botafogo também deve desenrolar também com o Júnior Santos, que já aceitou a proposta do Galo. A proposta do Galo é 1,5 milhão por mês, né? O dobro do que o jogador, ou praticamente o dobro do que o Júnior Santos recebe. É que a gente não sabe exatamente quanto o cara recebe, mas são valores absurdos. Se você pegar isso durante o ano inteiro, você pega 1,5 milhão vezes 12, ou você pega o tanto a mais que ele vai ganhar, também divide por 12, ou você divide pelo tempo de contrato, por vezes 4 anos, né? Tem que ver se os caras também vão honrar e vão pagar também, né? Porque tem isso, né? Mas é um valor absurdo. Um valor absurdo que fica difícil de manter, por mais que seja uma transferência que vá melhorar o teu rival. Mesmo que seja uma transferência que vá reforçar o rival. Essa transferência, ou possível transferência do Júnior Santos para o Atlético Mineiro, ela ainda não aconteceu. O Botafogo, como você já deve ter visto, pediu 48 horas para responder. E acredito que essas 48 horas para responder é o tempo que o Botafogo tem para conversar com o Júnior Santos. O Júnior Santos se apresentou hoje, e já fez um vídeo, e no vídeo ele diz que 2025, inclusive o vídeo está aqui no canal, falou que 2025 já começou e que esse é o ano. E não será o ano de Júnior Santos se Júnior Santos for pro Galo. Galo que não disputará a Libertadores.
Galo que não vai ter campeonatos como o Botafogo vai ter para disputar. O Botafogo pode disputar até 8 campeonatos. Tem um Mundial de clubes no meio do ano. E o Júnior Santos tem tudo para voltar a ser titular absoluto. Eu particularmente não queria que Júnior Santos fosse titular absoluto. Eu, na verdade, não quero que nenhum jogador seja titular absoluto. Mas, no momento, Júnior Santos e Matheus Martins largam na frente. Assim como todo ano, assim como foi em 2024, quando o Júnior Santos também foi titular no primeiro semestre, mas teve aquela contusão. Júnior Santos foi importantíssimo para o ano do Botafogo de 2024. Para mim, foi o protagonista do Botafogo, inclusive na frente do Luiz Henrique. Foi Júnior Santos que nos ajudou na Libertadores, marcando aqueles gols que até a marcar os gols, até que os gols deu a travada aqui, até que os gols fossem marcados, a gente estava desesperado contra o Bragantino em casa e o Bragantino fora. E ele conseguiu aqueles golaços, né? Tanto no Newton Santos, aqueles 2 gols, e também fora de casa com assistência do Hugo. Júnior Santos que deve conversar com o Botafogo. O Botafogo do time titular parece que nenhuma proposta balançou a não ser essa do Gregory, mas tiveram outras propostas, assim como o Igor Jesus teve proposta, o John teve proposta, né? Disseram, e eu não sei, o Barbosa também teve, mas é muito comum ter mais assim, proposta que balançou, que foi noticiado, que causou um pouco de receio, somente essa do Gregory. Então o Botafogo deve ir jogar a Supercopa do Brasil dia 2 de fevereiro, inclusive Supercopa essa que vai ter ali um show de inauguração, de apresentação muito peculiar. E o Botafogo, alguns torcedores já ficam um pouco receosos. Pô, será que o Botafogo vai vencer? Não vai, mas se você for olhar para o time do Botafogo, não é um time ruim, é a base: John, Vitinho, Barbosa, Bastos, Teles, você tem Gregory, Marlon, e aí Savarino, Igor Jesus. E as 2 pontas foram as únicas alterações até aqui. E que não são, de fato, alterações, porque são os 2 pontas reservas. E o Botafogo, no lugar deles como titular, eram Almada e Luiz Henrique, os 2 melhores jogadores do time, né? Só. Mas não deixa de ser um bom time. Não deixa de ser um bom time. É só a gente imaginar que Almada e Luiz Henrique tomaram o 3º cartão amarelo e não estarão disponíveis para essa partida, né? É claro que não teremos banco, ao que tudo indica, mas a gente não pode achar que a gente já perdeu o jogo da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O time deles também vai estar voltando de férias, está iniciando aí na pré-temporada, muito comum. Então acredito que o jogo vai ser bem parelho. Óbvio que jogadores decisivos a gente acaba perdendo ali o Luiz Henrique como decisivo, o Almada como decisivo. Mas se vocês pararem para pensar e lembrar de alguns jogos, como por exemplo foi contra um dos jogos contra o Palmeiras, o Luiz Henrique, ele saiu mais cedo, ele se contundiu, lembram? E quem entrou no lugar do Luiz Henrique foi o Matheus Martins. E quem foi decisivo ali foi Matheus Martins e Savarino. As 2 assistências para os 2 gols, tanto do gol do Savarino veio do Matheus Martins, e o Matheus Martins também deu uma pré-assistência para a assistência do Savarino para o gol do Igor Jesus. Gols do Botafogo decisivos contra o Palmeiras lá na arena deles no 2º jogo da Libertadores. Matheus Martins. O próprio Júnior Santos no lugar do Luiz Henrique
que já citei aqui no vídeo, já falei o quanto ele foi decisivo no início da temporada do ano passado. Se ele repetir o mesmo que ele fez, a gente tem grandes chances de vencer o Flamengo, inclusive sem muito drama. Concorda, não concorda? Enfim, se você assistiu até aqui, peço a você que se inscreva nesse canal, deixe seu like, aperta o like aí. Se você gostou, se assistiu até aqui, você tem que apertar o like. Assim você informa ao YouTube que o conteúdo ele é valioso ou que ele é bom. E aí eu consigo alcançar mais pessoas. Me ajuda, por favor, tá bom? Fica aí com meu beijo, meu abraço. Esse é o nosso canal, sinta-se parte dele. E até a próxima. É incrível! Algo está reservado para o Botafogo de futebol.